Bom dia, mulheres governantes e femininas, sejam todas bem-vindas para mais uma live Café com Sabedoria e Feminilidade. Como que vocês estão? Já tomou o teu cafezinho hoje? O que você está fazendo? Já agradeceu hoje? Como que você acordou? Já declarou palavras e bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família? Já profetizou como que vai ser o seu dia? Como que vocês estão? Que saudade que eu estava de fazer a live, de aparecer aqui com vocês. E para iniciar essa live, eu quero pedir então a gentileza que vocês compartilhem, me ajudem a compartilhar com no mínimo 5 mulheres aí da tua vida, que você acredita que esse tema é muito importante e que você precisa que essa mulher também ouça. Como levar uma vida com leveza. Já que na palavra de Deus, nós aprendemos que nós temos que ter uma vida e vida em abundância. Então, de que maneira, o que eu preciso fazer para acessar essa vida e vida em abundância? Viver uma vida com leveza. Vamos compartilhar, então, no mínimo com 5 mulheres. Eu vou mandar aqui os meus aviãozinhos para as mulheres que eu senti agora aqui no meu coração, que eu acredito que vai ser muito edificada com essa palavra de hoje. Uma live devocional que vai ser cheia, eu creio, da graça, da paz, da sabedoria. Bom dia, Érica, minha irmã amada, seja bem-vinda, Deus abençoe. Beijo, Elis. A Dina Dani te ama, depois eu vou te ligar. Tô com saudade de você, minha preciosa. Um beijo, minha irmã amada. Deus abençoe você, Deus abençoe a Elis, o Caleb, a tua família linda e amada. Tô morrendo de saudade de vocês. E eu quero, para iniciar essa live, agradecer a Deus por esse dia, pela oportunidade que nós estamos aqui. Eu quero agradecer pelo ordinário da vida, pelo comum da vida, e que também você hoje seja grata. Se ainda você não agradeceu, que você pare e você agradeça no mínimo 5 motivos de gratidão, que você veja a graça, o favor, a misericórdia do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa. A Elis te tirou um beijo. Outro beijo, Elis, ó, bem grande, do tamanho do céu. Te amo, minha princesa. A Dinda Dani te ama até depois do fim. E então que você seja grata nesse dia. E para iniciar essa live eu quero fazer uma oração, que é assim que eu começo meus dias, é com a oração que eu vivo meus dias, é com a oração que eu termino meus dias, e é com a oração que eu quero iniciar essa live. E eu quero, em nome de Jesus, pedir que o Senhor alcance cada mulher que está aqui comigo agora, ao vivo, cada mulher, Espírito Santo de Deus. Alcança cada família, Senhor, agora que está aqui ouvindo. Alcança, Senhor, cada família, cada mulher que vai assistir essa live gravada, Senhor. Pai, o som do coração, o Senhor sabe a necessidade de cada uma, Senhor. O Senhor sabe o que cada uma tem pedido, se tem mulheres que estão com o coração angustiado, se tem mulheres que não estão conseguindo viver uma vida com leveza, Senhor, agora que o Senhor traga a revelação para o coração delas. Alcança, Senhor, cada mulher agora, cada família que vai estar ouvindo essa live. Em nome de Jesus, Pai, traz a tua paz, Senhor, que excede todo entendimento, Senhor. Sim, Pai, porque nós tendo paz, nós temos tudo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Você já se perguntou isso? Que muito se fala em você viver uma vida com leveza. Mas nós mulheres somos múltiplas tarefas, né? Nós mulheres temos muitas coisas para fazer. Nós mulheres somos muito, daqui a pouco, atarefadas. Nós mulheres temos muitas demandas, não é mesmo? Então, assim, de que forma nós vamos viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida com leveza, né? De que forma? Mulheres, agora que eu lembrei que eu esqueci de pôr meu microfone, só um minutinho que eu vou pegar, bem rapidinho.
Agora sim, vou colocar meu microfone. Obrigada por me esperarem. Já vai ligar aqui. E aí, vamos começar então a live. Eu esqueci completamente. Érica, minha irmã amada, me dá um ok aqui. Você que está na live, se está tudo ok aqui a minha voz. Aí, quando você conseguir me dar esse ok. Obrigada. Mulheres, obrigada por aguardar, então. Vamos iniciar nossa live. Sejam todas bem-vindas para mais uma live, que eu creio que não é apenas uma live, mas é uma live de transformação. Obrigada, minha irmã amada. É uma live de edificação, é uma live que pode transformar a tua maneira de pensar, e transformando os nossos pensamentos, nós conseguimos transformar as nossas atitudes, as nossas ações. Então, de que forma a mulher pode aprender a levar uma vida com leveza? Uma mulher leve não é aquela mulher que não enfrenta lutas. Não é aquela mulher que não tem problemas, que não tem situações desafiadoras na vida dela. Porque, mulheres, eu estava até terminando de tomar meu café da manhã, preparando o meu café da manhã aqui, e aí o Espírito Santo falou comigo: seja uma mulher real. E o que é ser uma mulher real? É ser uma mulher realmente que tem dificuldades. Porque não adianta eu vim aqui para vocês e falar assim que, digamos que a minha vida é perfeita, que a minha vida é um mar de rosas. Isso não existe. Todas nós, mulheres, temos lutas, todas nós, mulheres, temos batalhas, temos dificuldades, temos problemas, situações que fogem do nosso controle. Mas mesmo assim, a palavra de Deus nos ensina a viver uma vida plena, uma vida com leveza, independentemente das circunstâncias da nossa vida. E assim, não é então que eu não vou ter batalhas, não é então que eu não vou ter lutas, mas é a forma como que eu vou me posicionar na vida. Com leveza, porque eu preciso aprender a descansar em Deus em meio às minhas dificuldades, em meio às minhas batalhas. Isso é você começar a viver uma vida com leveza. Independentemente do que está acontecendo, você decidir ser leve nas situações e não rígida. Lá em 1 Pedro 5:7. Se você tem a sua Bíblia aí, você pode abrir, se não, eu vou ler aqui para você. O que fala em 1 Pedro? 1 Pedro diz assim, ó: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Uau! A mulher que confia em Deus, a mulher que confia na vida, ela confia que Deus cuida de tudo, ela consegue ter uma vida de leveza. Ela consegue entregar o controle da vida dela, das situações, nas mãos de Deus. Então, assim, ela não vai viver uma vida, uma mulher estressada, uma mulher ansiosa, uma mulher sobrecarregada, porque a palavra diz o seguinte: lançai sobre ele toda a sua ansiedade. E agora eu quero te perguntar, aonde que você, mulher, está lançando a tua ansiedade? Muitas vezes lançamos a nossa ansiedade para pessoas, para situações, e acontece que nós esquecemos de fazer o que primeiro? De orar, de lançar sobre Deus a nossa ansiedade. E se a palavra nem me chegou na boca ainda, Deus já conhece o nosso coração, como que nós não vamos colocar a nossa ansiedade diante daquele que tudo pode, daquele que tudo pode fazer a qualquer momento? Então, assim, para você ter uma vida com leveza, a partir de hoje, que você esteja levando toda essa ansiedade do teu coração para o Senhor. E ansiedade, mulheres, nada mais é que excesso do futuro. O que você está pensando que está te trazendo angústia, está te trazendo ansiedade? Porque 90% dos nossos pensamentos são apenas pensamentos, isso comprova a ciência, né? Então, assim, a ciência comprova que 90% não vai acontecer dos nossos pensamentos. Então, assim, tem que cuidar com o que você está alimentando o teu coração. O que está causando essa ansiedade e faz com que você não viva uma vida com leveza. Faz com que você não viva uma vida de desfrute do hoje. Porque a nossa única certeza é o agora.
Eu não tenho controle do daqui a pouco, do depois, do amanhã. A palavra fala, basta cada dia o seu próprio mal. Então, quem sou eu para querer ter o controle de alguma coisa? Quem sou eu para andar ansiosa, estressada, sobrecarregada, se eu não vou conseguir mudar nada muitas vezes? Né? O que não tem solução, solucionado está. E isso é para a mulher que entende o que é ser uma mulher leve na vida. A Elisandra está falando que essa palavra está sendo para mim hoje. Amém, Elisandra, que você seja alcançada pela graça, pelo favor do alto, pelas misericórdias do Senhor. Que você abra teu coração e que você seja cheia do Espírito Santo. E que Ele te conduza por passos verdejantes. Independentemente da situação que você está vivendo, saiba que você é filha amada e que Deus te ama e tem um plano único e especial para a tua vida. Amém? Que você seja cheia do favor do alto, de graça e de ânimo. E todas as mulheres que estão aqui ouvindo também. Se tem alguma angústia no teu coração, se tem alguma ansiedade, que você hoje, em nome de Jesus, coloque aos pés do Senhor. Ele é o Todo-Poderoso que tudo pode. Então vamos lá, para nós entendermos o que é a leveza. Dani, você pode me perguntar assim, Dani, mas de onde nasce uma leveza? Eu não consigo ser uma mulher leve, eu tenho tantas coisas para fazer, eu tenho tantas tarefas, eu tenho tantas preocupações, olha esse mundo como está, é preocupação com o filho, é preocupação com o marido, é preocupação com a minha questão financeira, é preocupação no trabalho, eu não estou conseguindo viver uma vida com leveza. Mulheres, eu quero falar para vocês o que eu, Dani, descobri e que hoje eu tenho vivido. A leveza nasce de um coração em paz. Quando o teu coração está em paz, aí nasce a leveza. A palavra fala lá em João 14:27, diz assim: deixo-lhe a paz, a minha paz lhe dou. Jesus, ele prometeu isso para nós, que ele deixou a paz dele. Mas aí também a palavra fala assim, a paz que excede todo o entendimento, lá em Filipenses, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. E aí você pode me dizer assim, Dani, mas eu não consigo viver essa paz, eu não consigo viver essa leveza, porque talvez você não está tendo essa paz interior, você não está vivendo uma vida mais suave, você não está aceitando essa palavra. Você talvez ainda não aceitou, não acessou essa palavra, essa paz que excede todo entendimento. E a mulher que acessa essa paz interior, independentemente do mundo externo, ela vive uma vida com leveza. Porque pense comigo, se eu não tenho controle de situação nenhuma, se eu sou pequena perante um Deus todo-poderoso que tudo pode, né? Quem sou eu que talvez para estar medindo força com aquilo que eu não posso mudar? Quem sou eu? É isso que você tem que se perguntar. Quem sou eu para querer mudar aquilo que eu não consigo? E daí daqui a pouco você está vivendo uma vida com rigidez, uma vida com ansiedade, uma vida que falta muitas vezes sabedoria. Porque a mulher que não vive uma vida com leveza, não decide viver com leveza, muitas vezes falta essa sabedoria do alto para a vida dela. Porque mulheres, situações desafiadoras em todo momento pode acontecer na nossa vida. Mas a diferença está na forma em que eu me posiciono. A diferença está na forma como eu decido passar por esses dias difíceis, passar por essas situações desafiadoras, passar pelo dia mau. E o dia mau, ele só existe, algo que eu quero ensinar para vocês aqui também, que eu tenho aprendido com muita humildade para vocês, eu quero transbordar na vida de vocês, é que o dia mau só existe para a mulher que não aprendeu a governar sobre o seu dia. E de que forma que você pode me perguntar, mas de que forma, Dani, que eu vou me tornar uma mulher governante feminina? Governando a si mesma. A palavra fala domínio próprio. Governar as suas emoções, as suas sensações. Então o dia mau ele só existe para a mulher que ainda não aprendeu a governar sobre o seu dia. Um novo dia recebi. A graça do alto me alcançou. Eis que estamos aqui. Eis que todas as coisas se fazem novas todos os dias.
O dia perfeito, o dia lindo, o Senhor, Ele já nos deu. Agora basta nós decidirmos o que nós vamos fazer com esse dia. Basta nós sermos sábias para realmente saber aonde nós vamos investir as nossas energias. Então, um novo dia recebi, a graça me alcançou. O que falta, talvez, muitas vezes, é desfrutar com leveza, independentemente da situação, independentemente do problema. Você olhar para o alto, ser grato, você agradecer. A paz interior, ela precisa fazer morada no teu coração, para você realmente viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida com leveza, uma vida que faça sentido. Vamos lá. Mateus 6,34, eu cheguei a anotar esse versículo aqui, mas agora eu vou falar novamente. Basta cada dia o seu próprio mal, a palavra diz. Então, leveza é aprender a viver um dia de cada vez. É entender que a mulher que ela é leve, ela não carrega o peso do passado e ela não carrega o peso do amanhã. Ela carrega realmente o hoje. Então, ela vai ser grata e ela vai ser contente com aquilo que ela tem em mãos hoje. Ela vai ser uma mulher leve com a situação que ela vive hoje. Porque vamos lá, muitas mulheres, o que eu tenho percebido? Que muitas mulheres não ressignificaram ainda o seu passado. Muitas mulheres carregam dor, carregam culpa, dores na alma. Muitas mulheres, acreditem em mim, passaram por muitos abusos e até hoje não conseguiram liberar o perdão. E aí acaba que vai vivendo uma vida cansada, uma vida exausta, uma vida sobrecarregada com esse peso. Imagina comigo uma mochila. Você tem uma mochila aí que você carrega e você vai colocando só peso, peso, peso. Quando vê, você não consegue caminhar, você está, encurvada, com dor nas costas. Assim é a mulher. Vive talvez com dores nas costas. E tu sabe que toda dor no nosso corpo tem algo emocional por trás. Vocês sabem disso, né? Então, assim, muitas vezes a mulher então não ressignificou o seu passado, não levou aos pés da cruz. E aí acaba que não consegue viver uma vida leve, vive uma vida com peso, vive uma vida desacreditada, vive uma vida frustrada. E aí, claro, não vai acessar a leveza, não vai conseguir acessar a gratidão, não vai conseguir acessar o contentamento de uma mulher feminina. Então vamos lá, se você carregar o peso, a carga do passado, ou a carga do amanhã, você não vai conseguir desfrutar do agora, que é a tua única certeza que você tem, que é a única certeza que eu tenho. Ontem ainda eu ouvi de uma mulher o seguinte, ela me falou assim, Dani, eu não sei como que você consegue ser tão leve, não se preocupar com essa situação que você está vivendo hoje. E eu disse, eu não tenho o que fazer, a não ser confiar em Deus. O que eu faço? Eu oro, eu jejuo, eu entrego ao Senhor. O que for para acontecer, o que for para... Eu vou ter que aceitar, eu vou ter que passar. Não está no meu controle. E aí, era uma conversa de aconselhamento, e até eu falei assim, ó, eu não tenho o que fazer. Então, assim, a não ser descansar em Deus. E é sobre isso, porque quando eu descanso em Deus, eu consigo trazer leveza para os meus dias. Eu consigo trazer leveza para as situações desafiadoras da minha. E talvez você tenha muitas situações desafiadoras também. Então, assim, decida viver uma vida plena. Decida viver uma vida leve. Vamos lá. Eclesiastes 3:1. Eu amo esse livro de Eclesiastes de Salomão que escreveu, que ele diz, tudo tem o seu tempo determinado. Então há tempo, mulheres, para todas as coisas.
né? Tem mulheres que estão numa fase, talvez, que estão com os filhos em casa, né? O bebezinho. Vou colocar o exemplo aqui da minha irmã, Érica Amada, tá com a Elis, pequenininha. Tem agora a doce espera do Caleb. A fase da minha irmã, ela é de investir o tempo dela, tudo que ela puder, a força dela, nos filhos dela, na casa dela. Mas talvez tem mulheres que já passaram dessa fase. Talvez tem mulheres assim como eu que estão com os filhos na pré-adolescência. Já mudou a fase. Eu vejo assim pelas minhas filhas. Tem coisas, digamos assim, cada fase tem uma comida especial. Cada fase tem uma porção diária que eu preciso entregar para as minhas filhas. E aí eu vejo assim que o que fazia sentido para elas quando elas eram menores, hoje já não faz mais. Então, muda a fase, muda a estação, muda o alimento. Então, assim, agora eu já tenho que dar um alimento mais sólido para as minhas filhas, né? Para entregar a elas, para elas saber viver nesse mundo com sabedoria. E assim é a nossa vida. Então, confiar em Deus é confiar no tempo dele. É entender que tem coisa que não tem como nós mudarmos. Entender que a nossa vida é feita de fases, a nossa vida é feita de estações. Hoje, por exemplo, eu saí pela manhã e fui levar as minhas filhas na escola. E assim, é um privilégio, mulher, você que é mãe, sabe, seja grata por esse privilégio que é de você conseguir levar, buscar os seus filhos na escola. E eu saí com elas e aí a minha pequena falou, mãe, eu preciso pegar um casaco porque já tá friozinho, tem vento. E aí na hora o Espírito Santo falou comigo, olha aí, a estação está mudando. Então nós estamos saindo do verão, logo mês que vem já vem o outono. A estação muda. E daí com a estação, a gente também tem que mudar. Por exemplo, eu não sou a mesma Dani de um ano atrás. Então, assim, como é que eu vou querer ficar carregando excesso do passado na minha vida? Não faz mais sentido. Eu não vou deixar o rio de vida fluir, rio de Deus, de vida que existe dentro de mim, dentro de você, não vai fluir se existir excesso do passado. Senão você não ressignificou a tua história ainda. Então, assim, confiar em Deus e ver uma vida plena, uma vida com leveza, é saber que existe tempo para todas as coisas. É saber que talvez a tua amiga está vivendo a estação de desfrute de algumas coisas que ainda não chegou para você. É você entender que você é única, que você não pode se comparar. É entender que cada uma tem um tempo certo para as coisas. Então, como eu falei na outra live, a comparação é a ladra da nossa alma, é a ladra da mulher. E quantas mulheres que vivem se comparando, quantas mulheres que vivem copiando, quantas mulheres que ainda vivem invejando. E se você não decidir ressignificar a tua história, entender que você é única, você vai viver uma vida pesada. Você não vai conseguir acessar essa leveza. Você não vai conseguir ter leveza nos seus dias. Porque notícias ruins, talvez também, vai ter a todo momento, mulheres, vai bater na nossa porta, né? Quantas notícias ruins que a gente vê por aí. Então, assim, é uma decisão cuidar daquilo que entra no nosso coração. E entender que existe tempo para todas as coisas, né? Entender que e aceitar a fase atual que você está vivendo, né? Por exemplo, eu, por exemplo, todos os dias me chega muitas convites e até mesmo assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer live, vamos... Eu decidi não fazer nada sem consultar a Deus. E eu tenho falado mais não do que sim. Porque, gente, de verdade, com muita humildade, quem sou eu para querer brilhar lá fora e não brilhar dentro da minha casa? Quem sou eu para querer brilhar lá fora e não brilhar no coração das minhas filhas, no coração do meu marido? Então, assim, eu vou continuar e continuo. Até eu falei para um convite e falei, eu vou continuar com meus 5 pães e 2 peixinhos, mas eu sei que na hora certa vai multiplicar muitas pessoas, muitas mulheres. E do meu jeito que estou fazendo, já tenho multiplicado muitas mulheres. Eu já tenho alcançado muitas mulheres e não sou eu. É o Espírito Santo. Agora, eu não vou ser tola de querer daqui a pouco me sobrecarregar, como eu vivi uma fase o ano passado,
que eu só perdi cabelo, só me sobrecarreguei, não sabia para que lado eu corria, não sabia o que eu fazia primeiro. E aí o que eu ganhei? Frustração, cansaço, e eu não conseguia viver os meus dias com leveza. Eu não conseguia enxergar contentamento na minha rotina. Então, assim, mulheres, a leveza, ela precisa, primeiramente, ser o quê? Uma decisão. A leveza é confiar. E a Raquel tá falando aqui, estou aprendendo a fazer isso. O menos é mais. Exatamente, Raquel. Isso, sabe, é sabedoria. Eu tenho aprendido sobre isso. É sabedoria. Porque, assim, quanto menos eu faço, mais produtiva eu consigo ser. Entende? Agora, se eu estou muito atarefada, muito sobrecarregada, com muitas coisas para fazer, a minha mente, ela começa a ficar tumultuada. E eu não sei vocês, mas para eu conseguir fazer o que eu preciso fazer, eu preciso ter, assim, os meus pensamentos ordenados e a minha casa precisa estar em ordem. Eu não consigo fazer nada na bagunça, sabe? Eu creio, assim, que é uma coisa minha, porque desde os meus 5, 6 anos de idade, eu lembro que a minha mãe saía para trabalhar e eu ficava com a minha avó materna. E aí, eu tomava café da manhã lá na casa da minha avó. O que eu fazia? Ela colocava uma cadeirinha assim em cima da pia, eu já ia lavar a louça. Já arrumava a mesa, já lavava a louça, já organizava tudo, já ajudava a minha avó a fazer o almoço, cortar as coisas. Eu lembro que eu fazia até pão caseiro. E eu sempre fui essa mulher de cuidar, sabe? Eu sempre fui essa mulher de assim, com amor para servir. E aí, então, para mim, hoje, a minha dificuldade não é a organização. Eu tenho outras dificuldades. Mas a organização, para mim, hoje é um prazer, sabe? Eu amo as coisas organizadas, as coisas ordenadas. Para mim é uma coisa assim, é leve, é fácil, sabe? E daí, se eu tô sobrecarregada, se eu tô com muitas coisas para fazer, eu não consigo levar a minha vida com leveza. E esse ano, lembra que eu falei aqui desde o início para vocês e abri caixinha de pergunta e eu falei, as 2 palavras do meu ano é gratidão e contentamento. Então, eu decidi ser grata e contente todos os dias da minha vida, na fase em que eu estou vivendo. Porque eu sei que a minha parte eu estou fazendo, né? Com aquilo que eu tenho em mãos hoje, eu estou fazendo. E eu creio que Deus está fazendo a dele. E é assim, mulher, que você tem que viver teus dias, com gratidão e contentamento, confiando, desfrutando do agora, desfrutando do hoje, que é a nossa única certeza. Vamos lá. A palavra fala em Hebreus 12:1, diz assim: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Leveza é soltar o peso da comparação. Como eu falei na live passada, é necessário você não se comparar. Porque a comparação, além dela ser a ladra da tua alma, ela vai roubar a tua alegria. A comparação, ela vai roubar o que existe de melhor dentro de você. A comparação vai te roubar a tua gratidão, o teu contentamento e vai fazer com que você não viva essa vida com leveza, porque você vai estar o tempo todo sendo rígida, pesada. Sabe quando você vê assim, quando você chega num ambiente que tem uma mulher pesada, uma mulher carrancuda, sabe aquela mulher que tudo é problema, tu pede alguma coisa para ela, não dá, nada dá para fazer? É uma mulher que não tem gratidão e contentamento no coração. É uma mulher que ainda não acessou a feminilidade que existe dentro dela. É uma mulher que ainda não vive a vida com leveza. Porque assim, cada mulher tem a sua própria jornada, cada mulher tem a sua própria história. Cada mulher existe para um propósito. Nós somos únicas, nós não temos como nos comparar. Eu estou em uma fase, então aqui a Raquel está em outra fase, a Érica está em outra fase, a Ana está em outra fase. Cada uma de nós estamos vivendo fases diferentes. Então, como que eu vou me comparar? É injusto comigo. É injusto com a minha história. Vocês estão entendendo? Só que a mulher que ainda não ativou essa identidade plena, ela se compara, ainda se compara. Existem muitas mulheres assim, mas inúmeras. Olha, dá para contar nos dedos a mulher realmente que acessou essa plenitude de vida.
Então, assim, mulheres, não se comparem. Cada mulher tem sua própria história. Cada mulher tem a sua própria jornada. Cada mulher tem a sua própria fase, a sua própria estação. Bom dia, Lisandra, minha amiga amada. Deus abençoe, seja bem-vinda. Deus abençoe teu dia. Estão entendendo, mulheres? Então, para você viver com leveza, você precisa abandonar a comparação. É você olhar para o outro e abençoar o outro. E assim, com o avanço, né, da tecnologia, das redes sociais, eu sei que é muito desafiador. Eu tenho trabalhado no coração das minhas filhas sobre isso, sobre a comparação. Que elas são únicas, que elas não se comparem, que entendendo a fase que elas estão. Então, assim, é necessário trazer essa leveza para os nossos dias. Vamos lá. Lá em 1 Pedro 3,4, a palavra diz assim: o espírito manso é tranquilo e de grande valor diante de Deus. Leveza, mulheres, é cultivar um espírito manso e um espírito tranquilo, um espírito humilde diante de Deus e diante das pessoas, diante da nossa família. É entender que a verdadeira leveza, ela começa no nosso interior. É entender que a leveza, eu só consigo viver essa leveza. Eu não consigo mudar o mundo exterior. Mas a verdadeira, a mulher leve, ela vive uma vida mansa, uma vida tranquila. E eu sei que é muito desafiador. E aí vem aquela lista de coisas e acontecimentos, né, da vida, porque a minha vida tá assim, porque minha vida tá assado, porque aconteceu isso comigo, aconteceu aquele outro comigo, porque eu tô presa nisso, porque eu não consigo perdoar o fulano, Beltrano, porque a fulana me fez mal, porque a fulana me enganou e fica presa. E aí vem aquela lista de acontecimentos e que você tem 500 motivos que são reais, né, eu sei disso, mas mesmo assim, você não decide sair disso. Mesmo assim, é uma decisão você permanecer vivendo uma vida rígida. É uma decisão você permanecer vivendo uma vida com falta de perdão. É uma decisão, né? Já que a gente pode entender que o perdão é uma decisão. Então, quando você decide não viver uma vida com mansidão, com tranquilidade, logo você está decidindo a não viver uma vida com leveza. Quando você, mulher, decide ser arrogante, autossuficiente, egocêntrica, que existem muitas mulheres assim, talvez não seja você, mas você talvez conhece alguma mulher assim, logo você vai estar decidindo não viver uma vida leve, tranquila, uma vida com mansidão. Então, logo você vai estar cansada, sobrecarregada, cheia de tarefas, você vai estar muito sobrecarregada até a ponto de adoecer. Então, na verdade, a mulher que ela decide ser leve, a primeira coisa também que ela faz é cultivar esse espírito manso, humilde e tranquilo, independentemente das circunstâncias da vida. Vamos lá. Em Mateus 6,26 diz assim: observem as aves do céu, vosso Pai Celestial as alimenta. Eu amo esse versículo. Toda manhã, quando eu acordo assim para assistir o nascer do sol, os passarinhos passam aqui, eu fico ouvindo, eu lembro desse versículo, eu chego a me emocionar. Então, assim, se Deus, ele alimenta as aves, os pássaros do céu, como que ele não vai cuidar de uma filha que ele ama? Como que ele não vai alimentar uma filha que ele ama? Como que ele não vai providenciar algo que essa filha está pedindo em obediência a ele? Como? De que forma? Então, assim, esse versículo, ele é, assim, surpreendentemente. E até hoje de manhã eu estava orando, eu pedi assim: Senhor, não me deixe, não me maravilhar com a simplicidade da vida. Eu quero me maravilhar com a simplicidade da vida. Eu quero ser grata pelos meus dias comuns. Senhor, eu quero ser grata pelo meu ordinário. Como é maravilhoso você acordar, ter vida para cuidar da vida. Como é extraordinário você acordar, assistir o nascer do sol, a simplicidade da vida.
né? E muitas mulheres estão cansadas, sobrecarregadas, que eu já fui essa mulher, e passa despercebido. Daqui a pouco acorda já reinando, brigando, atrasada, carrancuda, acorda distratando, gritando. Quantas mulheres assim? E acaba que não vai governar sobre o seu dia. Porque a mulher que não decide viver uma vida com leveza, ela não vai governar sobre o dia dela. Ela não vai viver no governo das emoções, das sensações dela. E aí coloca tudo o quê? Na conta de Deus. Tudo na culpa de Deus. Mas não vive uma vida com autorresponsabilidade. E aí o seguinte, esse versículo aqui nos ensina que leveza é confiar que Deus, ele cuida dos detalhes da vida. Leveza é confiar que nós podemos aprender com Deus em todo o tempo. E a mulher que aprende, a mulher que ela é leve, ela entende que ela não precisa controlar tudo. Ela se torna uma mulher o que é uma mulher sábia, e ela entende que sabedoria é entender que ela não consegue controlar tudo. Ela só consegue controlar a ela mesma, as emoções, as sensações dela. Isso é viver uma vida com leveza. Isso é viver uma vida com sabedoria. Então, a partir de hoje, que você, quando olhar para o céu, você lembre desse versículo. E você decida viver uma vida leve. Que você decida viver uma vida com gratidão e contentamento em todo o tempo. E aí, mais algo assim que eu quero falar aqui para vocês. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18, que é algo que eu tenho falado aqui no Instagram muito, né, nas minhas lives, e esse ano vocês vão me ouvir falar muito, é sobre em tudo dai graças, que é sobre a gratidão. A gratidão, ela tira o peso da nossa vida. E a gratidão, ela traz o contentamento. A gratidão, ela traz a contemplação dos nossos dias. A gratidão, ela traz o desfrute, o desfrutar da vida. De que forma? Em todo o tempo. Tá trabalhando? Tá desfrutando. Tá trabalhando em casa? Tá desfrutando. Está preparando o almoço para tua família? Está desfrutando. Está arrumando a mesa para o jantar? Está desfrutando. Está fazendo faxina na casa? Liga um louvor, glória a Deus, vamos lá, vamos para cima, desfrutando da vida. O marido chegou em casa, vem cá, meu amor, você é meu amado, você é o homem que eu decidi para casar, eu sou grata pela tua vida. É assim que nós devemos viver uma vida com leveza, sendo grata por tudo em todo o tempo. Trazendo a gratidão. Eu não tenho, ainda eu quero tal coisa, não consigo comprar. Amém. Vai chegar o momento que eu vou conseguir comprar. Vai chegar o momento que eu vou conseguir acessar. Esse mês aqui eu tenho que economizar tal coisa. Amém. Eu sou grata. Eu sou contente com aquilo que eu tenho em mãos hoje. Eu queria fazer tal viagem, não posso. Amém. Mas vai chegar o dia que eu vou conseguir fazer. Eu já visualizo, eu já profetizo esse dia. Mas o que acontece? Muitas portas só vão se abrir na tua vida, na minha vida, se antes eu acessasse a gratidão e esse contentamento. Então, assim, de que nada adianta você querer pedir mais para Deus, se talvez você não está sendo uma boa mordoma daquilo, né? Uma boa serva daquilo que Deus está te dando. Eu creio assim que... creio não, Deus conhece o nosso coração. E Ele sabe tudo aquilo que eu preciso, que você precisa. Amém? Então, assim, a leveza é escolher a gratidão em todo o tempo. Em qualquer situação. Amém. Amém. Tudo dá graça. É assim, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém, Senhor, eu recebo. Mas, gente, eu falo assim para vocês, isso é sem religiosidade. É palavra, isso aqui é palavra do Senhor. Então, assim, é zero religiosidade, entende? Não aquela mulher assim que daqui a pouco coloca tudo na culpa de Deus, daqui a pouco só cuida de uma área da vida, só o espírito, e não cuida do corpo, da alma. Não, nós precisamos cuidar do corpo, da alma e do espírito em todo o tempo. Amém? Então, assim, eu tô quase terminando aqui.
Mateus 11, 28, outro versículo aqui que me chama a atenção sobre esse assunto de leveza. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Então, leveza, mulheres, é descansar em Deus nos dias desafiadores. Leveza é aprender a descansar em Deus quando a dor bate à nossa porta. Leveza é aprender a descansar em Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Jesus, ele é o único descanso da nossa alma feminina cansada. Você pode bater em qualquer porta. Você pode fazer ritual, você pode assim, ir atrás de conhecimento humano, você pode fazer o que você quiser, mas só Jesus vai conseguir aliviar a tua alma cansada. Somente Jesus vai preencher o teu vazio existencial. Porque sim, mulheres, todas nós temos um vazio existencial. E esse vazio ele só é preenchido com a presença do Senhor. Não é preenchido com situações, não é preenchido talvez com um bom casamento, com filhos abençoados. Ele é preenchido com a presença de Deus. Então, independentemente, daqui a pouco, se você ainda não tem a tua família, se você quer construir uma família, você tem que entender que esse vazio só vai ser preenchido. Busque em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, assim, o Senhor, o Jesus, ele é o descanso para a alma feminina. Ele é o descanso. Amém? E aí, eu quero, já encaminhando aqui para o final da live, Isaías 43:4 diz assim: Tu és preciosa aos meus olhos. Esse versículo também, assim, eu amo esse versículo. Leveza é lembrar quem você é em Deus. E quem você é em Deus? Filha amada de Deus. Você é bela aos olhos de Deus. Você é forte e corajosa. Você é única. Você nasceu para viver grandes coisas nessa geração. Você nasceu com um lindo e único propósito. Você é uma mulher inteligente. Você é uma mulher abençoada. Você é uma mulher diligente. E se isso não é verdade na tua vida, já profetiza. Eu sou uma mulher diligente. Eu sou uma mulher responsável. Eu sou uma mulher em que as pessoas confiam em mim. Eu sou uma mulher que faço as coisas acontecerem independentemente das circunstâncias. Eu nasci com um lindo propósito de fazer e realizar grandes coisas nessa geração. Eu sou uma mulher com que as pessoas chegam perto de mim e eu transformo a vida delas com as minhas palavras, eu edifico com as minhas palavras. Eu sou uma mulher que eu sei dar bons conselhos. Já traz a verdade, já traz à tona, já traz profetizando na tua vida como se fosse uma verdade. E isso você vai já trazendo essa leveza do céu para a tua vida, para os teus dias. Então, leveza é lembrar de quem você é em Deus. Isso é leveza. E quando você sabe quem você é, você para de carregar o peso daquilo que você não é, mulher. E quando você sabe quem você é sábia, você consegue viver uma vida com leveza. E você não vai mais ser tola de querer carregar o peso, talvez, de outras pessoas. O fardo da vida de outras pessoas. Isso é sabedoria, isso é leveza. Então, daqui a pouco a mulher vem até mim, me pede um conselho, mas é o seguinte, eu não vou ser tola de querer carregar o fardo dela no sentido de me prejudicar em algumas coisas. Isso é sabedoria. Isso é leveza. Isso é você ser grata pela vida, trazer gratidão e contentamento. Então, a mulher leve, ela não vive uma vida sem assumir a autorresponsabilidade da vida dela. É uma mulher autorresponsável. A mulher que ela é leve, ela não vive o peso da ansiedade. A mulher leve, ela não vive o peso do amanhã e não vive o do ontem e não vive o peso do amanhã. E a mulher que ela é leve, ela decide abandonar a comparação. A mulher que ela é leve, ela decide abandonar o medo.
Então tá, vamos de que forma? O medo a gente vai ter, mas cabe a nós enfrentar o medo. Isso já se torna uma leveza. Porque assim, a mulher que ela é leve, ela decide caminhar com Deus e Espírito Santo todos os dias. E aí, para terminar essa live, eu deixei aqui uma pergunta para você responder para você mesma. O que hoje tem te roubado a leveza que Deus deseja para a sua vida? Só você e Deus sabe. O que talvez você está querendo mudar que você não consegue? O que talvez que você está precisando aceitar que você não está conseguindo aceitar? O que tem roubado você de viver uma vida leve? O que tem roubado você de viver uma vida plena? Essa plenitude do alto que só o Senhor pode nos dar? O que está roubando a paz que excede todo entendimento do teu coração? Essas perguntas eu quero deixar aqui para vocês pensarem sobre isso. Porque a mulher que ela decide viver com leveza, ela tem essa gratidão, esse contentamento na vida dela, apesar das circunstâncias. Então, assim, mulheres, que vocês tenham esse versículo em mente, Isaías 43:4, que você é preciosa aos olhos do Senhor. Preciosa você é aos olhos dele. E que você realmente decida ser uma mulher grata e que você seja sábia para escolher aonde você vai investir os seus dias e aonde você vai investir a tua energia. Porque não são todas as pessoas que merecem o nosso desgaste. Sabe? Seja sábia para você escolher aonde você vai investir o teu dia, a tua energia. Gente, eu espero que essa live tenha feito sentido para vocês, que tudo que eu trago aqui primeiramente faz sentido para minha vida, né? Esse ano, como eu falei desde o início, eu vou viver isso e eu tenho vivido isso, meus dias com gratidão, contentamento e com leveza. Assim, sendo grata com a fase que eu estou vivendo, sendo grata com a estação que eu estou vivendo, tá? Eu quero deixar aqui um abraço para vocês, depois eu vou deixar salva essa live, porque eu sei que tem muitas mulheres que assistem depois. Eu quero deixar um beijo especial aqui para todas vocês que entraram na live, que estão vendo gravada, e que vocês compartilhem com muitas mulheres. Um beijo aqui para Dari, Deus abençoe. Um beijo para Ali, beijo! Ali, minha amiga amada, um beijo! Amo você! Saudade de você, Ali! Amo a tua vida. Um beijo para todos vocês. Um beijo, Érica, minha irmã amada, te amo. Elisa, Dina, te ama. Helenice, um beijo, Deus abençoe. E a todas vocês, mulheres que entraram e que estão aqui, um beijo. Fique com Deus. Um beijo, Ali. Deus abençoe. Eu estou terminando aqui, mas vou deixar gravada, Ali, que se você quiser assistir depois, tá? Um beijo. A Elisandra, você trouxe paz no meu coração. Amém, Elisandra. Nossa, isso não tem preço. Sabe que esse é meu propósito. Que eu consiga acessar uma mulher já é o suficiente. Porque não é quantidade, é qualidade, né? Como eu falei, são 5 pães e 2 peixinhos. E a multiplicação é do Senhor. E alegra meu coração, Elisandra, saber que fez sentido para você. Um beijo, Deus abençoe a Sirlei. Deus abençoe, Sirlei. Um beijo, Deus abençoe. Beijo, Fran. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo. Uma abençoada semana para vocês.